E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia, mais uma semana aí de análise do Bitcoin e do nosso mercado cripto. Pessoal, o Bitcoin ao longo do final de semana não teve tanta volatilidade, fizeram até figuras e deram rompimentos legais, mas logo em seguida rejeitou, os 31 mil dólares mais uma vez, mostrando como a região é uma forte resistência e é difícil do preço passar por ela. Hoje o nosso principal objetivo vai ser estar dando uma passada gráfica sentimental, além da gente estar olhando o caso Luna, o que está acontecendo, e que é uma coisa que eu queria passar com vocês para vocês terem extremo cuidado, principalmente agora, porque eu tô com medo do que a equipe está armando por trás dessa tentada de recuperação, Então vamos passar comigo logo depois da vinheta que eu vou explicar para vocês tudo isso e muito mais. Se você não me conhece e não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias do Bitcoin e de todo o mercado cripto, comentando aí de pontos fundamentalistas, fazendo análise on-chain, passando em gráficos, sentimento, notícias e tudo que esse mercado tem para oferecer pra gente. Eu também queria convidar vocês a estarem me seguindo nas redes sociais e entrando agora no novo grupo de investimentos lá do Telegram. Lá eu sou muito mais ativo, dou continuidade para as análises, estou sempre postando atualizações e novidades aí sobre tudo relacionado ao mercado de criptomoedas. Não se esqueça também de deixar aquele joinha, compartilhar com quem você acha que vai gostar também, porque isso ajuda demais o canal e motiva a gente a estar continuando e fazendo esse conteúdo da melhor qualidade possível. Pessoal, vamos começar aqui no CoinMarketCap, é um site aí que a gente vê uma série de informações sobre um ativo, e eu tô aqui com a Luna, a moeda Terra da blockchain, a Luna, aberta aqui para mostrar para vocês. Essa moeda passou por uma desvalorização gigante, se a gente colocar aqui nesse gráfico, ela que estava próxima aos 85 dólares, agora está valendo muito menos do que um centavo. A gente teve um pânico generalizado, eu expliquei isso no vídeo que eu vou estar deixando aqui em cima para vocês estarem conferindo, se você não sabe o que aconteceu com a Luna. E o que acontece, pessoal? A gente teve que a blockchain ela parou por algumas horas, e isso fez o projeto chegar a desvalorizar 100%. E logo em seguida a blockchain voltou, e algumas exchanges, tal como a Binance, que até então tinha delistado o projeto, agora voltou a estar operando e comercializando. A gente teve uma queda gigante no capital de mercado, tanto que a Luna agora está na posição de 221 e a equipe inflacionou muito o supply. Olha só, a gente está com 6.591 bilhões de Luna, ou seja, 6 trilhões de Luna circulando no mercado. Foi uma inflação absurda de capital de mercado, de fornecimento circulante, na verdade, e isso fez com que o preço desse ativo ele caísse muito, porque tinha muito mais ativo disponível no mercado. Inclusive a gente consegue fazer uma comparação, tem esse site aqui que chama mc.xyz, que a gente compara capital de mercado, que basicamente se uma moeda ela tem um fornecimento X e o capital de mercado Y, então vamos supor que uma moeda ela tem 100 tokens e o seu capital de mercado é 1000, então cada token ele vai valer R$10, que seria basicamente esse o cálculo. Então, por exemplo, o Bitcoin ele tem um capital de mercado aí próximo a 700 bilhões de dólares e ele tem 19 milhões de dólares, 19 milhões de tokens disponíveis aí no mercado. Então, se a gente pegar o capital de mercado e dividir por quantos tokens, a gente vai ter aproximadamente aí 30 mil dólares, que é o preço. E a Luna, como ela inflacionou muito, como foram criados novos tokens, deixa eu até colocar a Luna aqui, como foram criados novos tokens aqui de Luna, o preço do token ele diminuiu bastante, então é praticamente impossível que a gente veja a Luna atingir os patamares antigos, Por isso que ela está valendo centavos, de frações de centavos de dólar. E só para vocês terem uma ideia, se a Luna tiver a quantidade de dinheiro que o Bitcoin tem, quantidade de capital de mercado, era como se o token fosse valer 9 centavos de dólar, ou seja, se ela tivesse um aumento aí de 46.000%, ou seja, aumentar 462 vezes o seu valor, ela vai ter o capital de mercado do Bitcoin e aí ela vai chegar a valer 9 centavos, ou seja, é praticamente impossível que Luna chegue a R$1 e quem dirá a $1 e quem dirá aos 80 dólares que valia antes de toda essa queda. E por que eu estou passando isso aqui com vocês? Porque muito provavelmente essa grande inflação
foi a alternativa que a própria equipe, tá? Falando no âmbito mais especulativo, que a equipe ela optou por continuar fazendo a blockchain rodar e teoricamente tirar esse prejuízo antes do token morrer de vez. Porque eles tiveram que vender 14 mil bitcoins, foi assim, quase que bilionário o prejuízo que eles tiveram aí para tentar manter o projeto de pé, não conseguiram. Agora eles criaram muito mais tokens, muito provavelmente eles estão na posse desses tokens, né? Se eu voltar aqui para a tela e voltar lá para o CoinMarketCap, a gente consegue ver que o volume está diminuindo bastante, né? Deixa eu vir aqui Deixa eu achar a Luna aqui de novo. Olha, a gente está tendo uma queda no volume e está tendo uma queda na capitalização de mercado totalmente diluída, ou seja, quanto que está em circulação. Então, muito provavelmente, de todo esse fornecimento circulante, boa parte está sendo detida na mão dos desenvolvedores. Então, eles podem utilizar isso para manipular o mercado, para jogar o preço da moeda para baixo, e aproveitar que as pessoas estão vendo isso como oportunidade, estão achando que esse ativo pode voltar a valorizar e chegar a $1, a 80 dólares, e aproveitando essa sardinhagem, essas pessoas que estão querendo comprar a Luna barata depois dessa queda, vão utilizar toda essa euforia para estar desfazendo desses tokens que eles estão criando, estão rodando aí justamente para terminar de matar o projeto e recuperar o prejuízo. Então muito cuidado com Luna, tá? Eu passei justamente por causa disso, para vocês ficarem de olho e principalmente com posições de longo prazo. Vamos para o nosso order book para a gente falar aqui de Bitcoin, porque a situação, eu confesso para vocês que não está muito legal. A gente tem resistências próximas lá agora aos 32 mil dólares e suportes abaixo dos 30, né? Quanto mais o preço cai abaixo dos 30, as pessoas vão querer comprar nessa região aqui de 28 até os 26, né? A gente tem os 26,6,8, eu acho, como nosso fundo prévio aqui no diário. E os touros vão tentar agir, quanto mais próximo tiver dos 26,8, mais eles vão querer comprar. Isso faz o risco-retorno estar muito mais favorável para quem quiser atuar comprado, enquanto a gente tem nossa maior resistência próxima aos 32 mil dólares, onde já tiveram duas rejeições. Então, muito cuidado com esse ponto dos 32 e muita atenção com essa região aqui dos 26. Tá? Se perder, eu acho que a situação não fica tão legal para o Bitcoin, uma vez que a gente estaria perdendo uma mínima do pânico, né? Uma mínima onde rolou o pânico do Luna, rolou o SDT perdendo rapidamente sua paridade, como eu passei aqui em vídeo. E muito bem, seguindo a análise, olhando o nosso S&P, eu imagino que é quem vai ditar a direção aí para essa queda, né? Ontem a gente teve, quando abriu, na verdade, né? Sexta-feira a gente teve um dia impulsivo. Ontem a gente abriu, viu um leve movimento de alta, mas já chegamos a cair, não estamos tendo tanta volatilidade. E antes do mercado abrir, o Bitcoin teve um movimento de alta. Então esse movimento de alta muito provavelmente ele foi revertido justamente devido a essa abertura aí dos mercados futuros do S&P 500 e da bolsa do mercado tradicional. Então isso mostra e reforça como que a correlação está forte aqui entre os mercados, né? Se a gente traçar uma fibra em todo esse movimento, a gente consegue ver que a gente não está conseguindo passar dos níveis de 382, e ele seria extremamente importante aqui para o mercado tradicional. Tá vindo buscar pelo menos os 4.100 pontos, tá? Vim testar aqui o 618, regiões mais altas aqui da média, para aumentar a probabilidade de pivô de alta, reversão de tendência, porque a gente poderia estar vendo o mercado cripto ir pelo mesmo caminho e consequentemente dar uma respirada, ter um momento aí de euforia e volatilidade falando em curto prazo. A nossa dominância também, né, que eu sempre passo aqui com vocês, ela tá em níveis altíssimos assim, né, tá no alto daquela consolidação. Depois de uma semana onde a gente teve pânicos na stablecoins cujas quais não mostraram aí tão estáveis, por assim dizer, a gente está agora consolidado, ameaçando romper essa figura toda que a gente vem fazendo aí ao longo de quase que anos, né? Isso aqui tá desde 2021, abril de 2021, tem mais de um ano que a gente está consolidado aqui. E seria extremamente saudável para o mercado, né? Inclusive, falando aí de questão de mercado baixista, que as pessoas de fato tendem a investir mais em Bitcoin e, consequentemente,
utilizar ele como reserva de valor, proteção de capital, e não as altcoins que são mais voláteis e são projetos aí secundários, tá? Então eu acho que visando o longo prazo e visando até uma questão fundamentalista, eu acho que é interessante para a dominância continuar subindo, porque mostra o poder do Bitcoin sobre as altcoins e consequentemente o medo dos investidores, a própria volatilidade. Isso vai fazer o Bitcoin ficar mais forte, como a gente sabe, o Bitcoin que é quem puxa o mercado cripto. E falando nele, né, passando nele aqui rapidinho, tem uns cenários aqui importantes, né? A gente recapitulando, rompemos aquele canal que eu vinha comentando com vocês e estamos numa tendência bem forte de baixa desde o dia 28 de março, né? A gente vem caindo aí já há quase 2 meses, isso dá quase que 7 semanas de baixa consecutiva e a gente formou o nosso topo descendente no diário. Tá? Agora aqui em 31 mil dólares, 31.500 aproximadamente, é o nosso topo descendente no diário e é a nossa resistência mais forte. Essa região entre os 31.500 e a região aqui próximo aos 32.500 tende a segurar muito o preço. Tá? Uma coisa que eu estava de olho aqui no curto prazo, que pode ser que aconteça, é uma possível cunha ascendente, que não é uma coisa nada legal, né? Se a gente traçar, vai ser algo mais ou menos dessa forma, e teria que ter mais um toque ali em cima para estar confirmando. Mas eu acho que se eu traçar seria alguma coisa mais ou menos assim, dessa forma, né? Talvez eu abaixaria aqui um pouquinho e muito bem, uma coisa assim, mais ou menos desse jeito. E pessoal, a gente já está rejeitando mais uma vez a base dessa cunha, né? A gente teve um toque aqui, teve um toque aqui, teve um toque aqui, e a gente poderia vir testar mais uma vez essa região aqui em cima, próximo aos 32 mil dólares. Uma rejeição confirmaria essa figura, né? Daria mais peso para ela, a gente poderia ver um rompimento e consequentemente mais queda. Tá? O que a força compradora precisa fazer? Formamos o nosso topo descendente no diário. Se a gente vier aqui no diário, né, a gente tem o nosso topo descendente aqui nos 31.500 dólares. A força compradora precisa aproveitar que o preço já caiu demais, né, que a gente tem resistências só lá acima dos 40 mil dólares. Olha só, olha como que o nosso VPVR ele está acentuado lá próximo aos 40 mil dólares. Ele está bem pequenininho aqui onde a gente está. Ainda está desfavorável, falando em questão aí de médio prazo, para a força vendedora atuar. Então eles precisam tá fazendo um fundo ascendente aqui contra os 26 mil dólares, né, essa mínima do pânico, fazer um fundo ascendente para estar criando um espaço para romper a região das médias e romper também os 32 mil dólares. Isso invalidaria a cunha e faria com que a gente buscasse finalmente pelo nosso topo descendente aqui no semanal contra os 48k, tá? Eu acho que essa aqui vai ser uma oportunidade bacana da gente estar buscando algumas distribuições das posições que a gente está tomando nessa queda. Caso contrário, caso a cunha ascendente se confirme e a gente veja o preço continuar caindo, né, a gente vai ver níveis mais extremos, a gente vai ver mais pânico no mercado e obviamente mais oportunidade de acumulação, falando aí de longo prazo. Mas eu vejo que no curto prazo isso não é uma coisa tão boa, porque significa que tem pessoas presas, né? Por que o preço ele não está conseguindo passar aqui dos 32 mil dólares? Porque muita gente comprou aqui próximo aos 30k achando que ia ser o fundo. Então quando o preço veio aqui para baixo, toda vez que ele retorna, essas pessoas que compraram aqui estão no prejuízo e achavam que ia ser um fundo, estão vendendo suas posições. Tá? Então é extremamente importante para o preço conseguir passar, né? Fazer esse pivô aqui acima dos 32 mil dólares, 33 mil dólares, que aí a gente pode estar vendo um cenário não tão baixista, falando aí em questão de curto prazo. E olhando o nosso sentimento, né, eu confesso para vocês que ele vem dando sim uma melhorada, porque a gente está vendo as pessoas shortando, entrando vendidas aí no Bitcoin, quanto mais o preço chega próximo aos 31, 32 mil dólares, né? Deixa eu até resetar aqui que esse site CoinGlass, ele, por algum motivo, nas últimas análises que eu fiz, ele não estava muito bom. Eu vou até aproveitar e abrir um outro site, tá? Que é esse CoinAlyze, ele também tem indicadores de sentimento, então para quem usa o CoinGlass e está passando raiva com
os indicadores que não estão tendo tanta informação, entra no Coinalyze, porque ele é um site que, por mais que o design dele seja mais simples, ele também fornece os mesmos indicadores, né? Aqui parece que voltou também o CoinGlass. Então, pessoal, continuando nossa análise aqui, a gente consegue ver que o long short ratio ele já não está mais operando acima dos níveis de 2 há bastante tempo, né? A gente ainda não viu ele em níveis negativos, né? Em níveis abaixo aí, de 1, onde vai ter mais vendedores do que compradores, mas como a gente está chegando, está bastante esticado, né? A gente está próximo à base de suporte, zonas aí que tendem o preço a dar uma segurada. As pessoas elas estão entrando vendidas face a qualquer resistência. Isso aumenta a probabilidade de a gente estar vendo um movimento altista tá rompendo aí os 32 mil dólares. Tudo vai depender do quão forte essa força vendedora tá para estar mandando o mercado para baixo. Se ela tiver sem volume, né? Se a gente chegar próximo aos topos aqui da cunha, tanto que a gente consegue ver uma consolidação aqui com o volume decrescente. Então, se a gente chegar aqui e não tiver tanta gente vendendo para jogar o mercado para baixo, a gente pode estar vendo as instituições achando uma oportunidade para estar liquidando esses vendedores e tá finalmente, né, colocando um pouco de lucro no bolso dessas posições que elas estão tomando em toda essa queda. Com isso a gente tem que ficar de olho justamente nas liquidações. Olha como que as liquidações elas denotam para a gente regiões de topo e fundo, né? Eu não vou nem abrir junto com o gráfico, vou mostrar aqui com vocês. A gente teve esse tanto de liquidação, a gente teve um momento de extrema volatilidade aqui, tá? Tanto liquidação para cima quanto para baixo. Aqui também até dando uma ênfase maior nesse ponto de liquidação aqui da força compradora. E se a gente olhar no gráfico, olha só, a gente teve liquidação aqui da força compradora. O que a gente teve? Fundo nos 29 mil dólares. Né? A gente teve aqui liquidação da força vendedora. O que a gente teve? Topo. A gente teve aqui o topo dos 31 mil dólares. A gente teve tanto liquidação para cima quanto para baixo. O que a gente teve? A mínima do pânico, a mínima do Tether. Né? E aqui mesma coisa, olha só, volatilidade, liquidação para cima e para baixo. A gente formou base de preço, depois que perdeu, formamos base de preço de novo, juntamente com a liquidação. E é isso que é o que eu mais estou utilizando agora, né? As liquidações para estar aí fazendo aportes fracionados e também distribuições, ou seja, vendas. Nossas considerações finais, figura-chave, obviamente essa possível cunha ascendente. Tudo vai depender de como que a força compradora vai julgar o preço aqui em cima e como que a força vendedora vai defender. Se a gente de fato tiver uma rejeição aqui mais uma vez, aumenta a probabilidade de rompimento. E caso contrário, caso a gente nem consiga chegar aqui, a gente pode estar vendo de fato romper essa figura. Antes de rompendo, a gente pode vir testar a mínima do pânico. Testando a mínima do pânico fazendo um fundo ascendente, a gente tem maior probabilidade de reversão de tendência, porque mostra que o preço já está muito esticado e que os compradores eles estão começando a agir para chegar o mercado lá para cima. Perdendo a mínima do pânico, bandeira extremamente vermelha, bandeira preta, na verdade, para falar aqui com vocês, a gente vai testar níveis mais baixos aí, do range dos 20 mil dólares até os 30 mil dólares, cujo qual é uma região que foi pouco negociada aí ao longo da história, né? A gente só viu o preço entre os 20 e os 30 mil dólares por alguns dias, né? Que isso aconteceu no início do rompimento do topo histórico lá em 2020. Então isso aí levou mais ou menos assim cerca de um mês e o preço ele passou direto sem criar base de preço, né? Se vocês olharem aqui para trás, a gente tem poucas bases de preço, algumas leves consolidações aí ao longo de alguns dias, bandeira de alta e vamos direto aqui para os 30 mil dólares. Então não criamos base de preço, não criamos suportes nem resistências, então obviamente o preço ele pode andar muito fácil aqui até os 20 mil dólares. Por isso que é muito importante para a força compradora rejeitar essa cunha ascendente, tá? E tá rompendo aí os 32 mil dólares. E óbvio, né? Falando para vocês, essa ligação entre o mercado tradicional e o mercado cripto é uma coisa que vai depender muito mais de como os investidores e como o termômetro do mercado tradicional vai atuar, como que a bolsa de valores, as ações elas vão aí se portar ao longo dessa semana, porque muito provavelmente se elas continuarem aí um movimento de alta e ficarem um pouco mais altistas,
E a gente pode ver o mercado cripto ir pelo mesmo caminho, e é justamente aí que eu vou estar de olho para estar fazendo algumas distribuições e reduzindo um pouquinho mais a minha exposição aí no mercado cripto, porque a gente está sim num cenário conturbado, a gente está sim num cenário indeciso. E a melhor coisa a se fazer, né, principalmente para quem é mais conservador e preza por proteger o seu capital, é justamente aguardar. Cenários de pânico são excelentes cenários onde temos as melhores oportunidades, mas também temos o maior risco. Então, quanto mais você quiser se arriscar, maior o seu potencial de ganho. E se você for conservador, né, você tem maior probabilidade, mais chances aí de estar ganhando, mas ao contrário, você vai ter um menor percentual de valorização, mas vai ter a tendência a seu favor. E com isso eu vou ficando por aqui, né? Então tenha um excelente dia, uma excelente semana. A gente vai ter uma super live na quarta-feira com a presença especial da Camila Alencar, ela é especialista em investimentos, amigona aí do Rodolfo, do Vamos Pra Bolsa, do Tasso Lago, e ela vai estar aqui no canal passando umas dicas super legais pra gente. Então eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu pessoal, falou!